emprenhado pelos ouvidos. Aquele que se emprenha pelos ouvidos, deitando-se com a calúnia, na qual desejou acreditar, ou com o boato que um responsável deixou na praça, em busca de alguém que pudesse fecundar, dar à luz a desgraça, a qual se fazendo de surdo poderia perfeitamente evitar. Quem acredita sem questionar não faz questão de acertar e dificilmente reconhecerá a própria culpa por gerar um prejuízo pelo qual certamente não desejará pagar, mas que poderia ter descido pelo ralo se ele soubesse em quem deveria ou não confiar. Soares Barbosa. Então, gente, eu escrevi esse pequeno texto inspirado numa história que alguém me contou esses dias. Já aconteceu há algum tempo, mas conversando com um amigo, ele veio me contar o cenário de um colega dele que está passando por dificuldades, né? Ele está conseguindo se levantar agora depois de muito custo, depois de ter tomado a decisão errada. Ele foi chamado para prestar um serviço, que não vem ao caso aqui, não faz diferença, e quando o empregador chamou ele para prestar o serviço, ele foi ver, né? Ele comentou com um colega dele que foi chamado para fazer um serviço para ser o fulano. E esse colega dele, e cara, ó, esse empregador aí, não vai não que é furado, o cara é mal paga, não paga ninguém. Se você for, você vai perder tempo e dinheiro. Aí ele, ouvindo o que o colega falou, deu uma desculpa para o empregador. Menos de 2 semanas depois, esse colega estava trabalhando para esse empregador e pegou um serviço grande. Mas nesse meio tempo que o colega falou para ele chegou a comentar com várias pessoas, com algumas pessoas, né, sobre esse empregador, que chamou ele para fazer um serviço, que ele tinha se livrado de uma boa, que o colega dele avisou a ele, que o empregador, quase que ele pegou um serviço grande, que ia tomar muito tempo dele, mas que o cara não era bom paga, que não sei o que lá, que ele te dava a entrada, depois do restante do serviço você tá, ele te enrolava, não sei o que e tal. Só que aí, depois que ele viu o colega dele trabalhando para esse cara, aí ele procurou tomar informações sobre esse empregador. E todo mundo que ele foi perguntar, pessoas que tiveram contato com esse empregador, falaram bem desse empregador. O cara, seu fulano, excelente pessoa. Conheço, sim, há muito tempo, amigo da minha família, excelente pessoa. Perguntava para outro, seu fulano, muito honesto. Conheço, sim, conheço, muito honesto. Só que ele só procurou, ele não deu nem a chance desse empregador se defender. Ele simplesmente saiu espalhando boatos sobre a vida dele. O cara que inventou a mentira só contou para ele. Ele foi que criou o boato. Que depois que ele contou para várias pessoas, aquilo virou um rastilho de pólvora. E o que acontece? Dentro do ramo dele, ele ficou queimado. Mas ficou tão queimado que depois, claro, aí ele procurou o empregador, dizendo que deu uma desculpa, dizendo que reconsideraria e que pegaria o serviço. Estava pronto para pegar o serviço se ele quisesse. O empregador recusou, claro, porque o boato já tinha se esperado e já tinha voltado para o ouvido do empregador, que também se defendeu, claro, é justo que a pessoa se defenda. Resultado disso tudo, esse camarada perdeu um monte de serviço, perdeu vários serviços, porque o empregador era uma pessoa conhecida, ele perdeu vários serviços e ficou numa situação muito difícil. Não passou fome pela misericórdia de Deus. E aí teve que mudar de ramo, teve que mudar de atividade. Então, isso, quando a pessoa me veio contar, isso já tem algum tempo que aconteceu, mas foi essa semana que a pessoa começou a acontecer, esse colega conversou comigo sobre isso. Então, meu querido, isso me fez refletir, por isso que eu criei esse texto. Ele quase passou fome por causa do ouvido adestrado para ouvir o mal e da língua solta demais, que fala aquilo que não sabe, que fala aquilo que não deve. A família dele pagou o preço por causa da língua dele. Os filhos pagaram o preço. Ou seja, uma desgraça que ele poderia
ter evitado se simplesmente se fizesse de surdo. Às vezes a desgraça bate a nossa porta porque a gente é que abre a porta. Ela bate a porta, mas você não é obrigado a abrir. Muitas vezes você não é obrigado a abrir. Nesse caso, você não é obrigado a abrir. A gente não pode escolher. Muitas vezes você não tem como escolher o que vai ouvir. Você na fila do mercado, alguém fala alguma coisa, você não tem como sair daí, você está esperando. Muitas das vezes a pessoa chega, te encontra na rua e já chega te contando alguma coisa. Ou você passa e ouve. Você muitas das vezes não pode escolher. Se você puder escolher, escolha e evite. Mas às vezes você não pode escolher o que vai ouvir, mas pode escolher o que vai falar. Se ele tivesse escolhido o que deveria falar, ainda que ele não tivesse pego o serviço, ele pegaria outros serviços. O grande prejuízo não foi ele ter perdido aquele serviço, que já foi um prejuízo muito grande, mas o grande prejuízo foi ele ter falado demais, e aí foi pelo que ele falou que ele perdeu o serviço, não foi pelo que ele ouviu. Quando ele ouviu, em dúvida, ele perdeu um serviço. Quando ele falou, ele perdeu vários. Então, ou seja, você perde muito mais falando do que ouvindo, né? E é isso aí que eu queria deixar para você, isso aí. E que Deus abençoe a tua vida, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, que Deus livre a tua porta da língua maldita, da língua que vem servir como pedra de tropeço para fazer você perder. Que Deus guarde a tua casa, que Deus guarde a tua família e que Deus guarde os teus ouvidos e a tua língua. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu escrevi esse texto e resolvi contar isso porque eu achei que valeu a pena. Tá? Grande abraço, queridos.